Fala pessoal, beleza? Bom, muito bem. Hoje a gente vai fazer uma aula complemento, né, à aula de ontem, porque a aula de ontem já estava muito extensa, né? Então compensou para mim fazer mais uma aula com esse tema de periféricos de entrada e saída. Agora a gente vai lidar mais com a parte interna do nosso computador, tá bom? É, Principalmente também com os componentes que a gente falou ontem, né, com os periféricos, né? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de um computador, gente, a gente tem que lembrar que existem alguns componentes que são primordiais, ou seja, o computador não liga se não tiver todos esses componentes, certo? Então, vamos começar pelo principal, a placa-mãe. O que gerencia todo o nosso computador. A gente vai ter uma aula somente sobre placa-mãe, tá bom? Por isso que eu nem vou me estender nela. Vamos passar para frente e para o próximo item sem perder muito tempo. O processador, gente, é onde processa todas as informações do nosso computador, certo? Todos os componentes se interligam ao processador do nosso computador, certo? E temos que lembrar, né, por isso que eu pus o cooler aí, que o processador ele precisa de resfriamento. A maioria dos processadores tem um resfriamento através de um cooler, certo? Um ventiladorzinho, como vocês podem ver na imagem aí, tá? Alguns não tem cooler, só tem um dissipador, né? Depende do tipo de processador, do aquecimento que ele gera, beleza? A memória, gente, a memória é o componente que processa os dados do nosso computador, né? E joga eles para o processador, certo? Ela não é a memória que você guarda as suas coisas, é a memória que faz o processamento, que trabalha os nossos dados na placa-mãe. Ela guarda dados e depois apaga, guarda dados e depois apaga, beleza? Por isso que quanto mais memória, mais rápido o computador fica. Bom, a fonte, ela transforma a energia que vem da tomada na energia necessária para ligar os nossos componentes. Somente 12 volts? Não. Tem componente que é 5 volts, tem componente que é 3 volts, tem componente que é 12 volts também, certo? Então a gente tem vários componentes do computador e cada um deles utiliza uma voltagem diferente. A gente também vai ter uma aula sobre fonte, certo? HD ou SSD, certo? Então todo computador tem que ter um HD ou um SSD. Para quê? Para armazenar os dados do nosso computador, certo? Onde você coloca o seu sistema operacional, onde você coloca as suas fotos, documentos, músicas, vídeos, beleza? Driver de CD, DVD, Blu-ray, certo? Então é aquele drive que lê o CD, que lê o DVD, que lê o Blu-ray, ele já está saindo, né? Já está entrando em desuso esse tipo de aparelho, assim como o disquete já entrou em desuso, mas existem muitos computadores que ainda tem esse drive e o pessoal utiliza, né? Quando você compra uma impressora, por exemplo, ainda vem com um CD de instalação, certo? Futuramente não vai mais vir, né? A gente vai ter que baixar tudo da internet, né? Mas e quem não tem acesso à internet? Eles têm que pensar nisso, né? O gabinete, gente, que é essa caixa que guarda tudo, beleza? O gabinete, ele é responsável por armazenar de forma segura todos os nossos componentes do nosso computador. Claro que a gente tem que fixar todos corretamente para ele armazenar de forma segura, beleza? E ele encaixa tudo certinho, de acordo com o seu próprio lugar. Tem um lugar do HD, o lugar da placa-mãe, o lugar da fonte, o lugar dos drivers de CD. Ele vem com os botões de liga e desliga. Ele tem o painel traseiro para a gente poder conectar nossos periféricos de entrada e saída, ok? Os coolers, então muitos computadores têm a parte de ventilação adequada um pouco mais um pouco melhorada, né, vamos dizer assim. Então temos water cooler, que é um cooler com água, né, com líquido, né. Vocês viram no vídeo da aula passada que dá para você colocar um líquido para resfriar os componentes do nosso computador. Também podemos colocar um exaustor para tirar todo o ar quente do nosso computador, né? Toda a parte de ventilação. Placa de vídeo, gente. Então, quando você quer executar um software gráfico, um jogo, um software de edição, um software de desenho 3D, você precisa de uma placa gráfica. Para quê? Para
melhorar o desempenho gráfico do computador e você poder executá-lo, beleza? Placas secundárias, placa de áudio, placa de rede, placa serial, placa de tudo, né, gente? A gente já viu um pouquinho sobre, tá? E a gente vai continuar vendo, né? Esse é um tema bem pertinente, ok? Vamos lá. Então, os periféricos primordiais. A gente já falou muito sobre alguns deles, né, na aula passada, e temos mais alguns, né? Vamos pensar aí o mouse, teclado, monitor, estabilizador, caixa de som, microfone, impressora. Então, o mouse, certo? A gente mexe a setinha, teclado a gente tecla as teclas, isso todo mundo já sabe, né? Microfone, a gente pode inserir voz, né? Ou uma música que a gente queira cantar, quem é cantor aí. O monitor, certo? Para sair a imagem do nosso sistema, o filme que a gente quer ver, o vídeo, o documento que a gente quer editar, ok? O programa que a gente quer utilizar. A impressora, que pode escanear, certo? Ou pode imprimir também, né? O que a gente quiser. A gente pode até mandar um fax, né? Coisa que não se utiliza muito, nunca mais, né? Se utilizou um fax, né? Temos um estabilizador e um no-break. Lembrando que a diferença dos dois é que o estabilizador ele estabiliza a energia que entra no computador para evitar de ter uma sobrecarga, de ter uma oscilação muito grande na energia, certo? E ele tem um fusível que queima caso haja algum tipo de sobrecarga. E o no-break, ele protege o nosso aparelho, além de aguentar um tempo ligado em caso de queda de energia, beleza? Ou uma energia muito baixa, ele consegue substituir essa energia e trabalhar como a alimentação do nosso computador, beleza? E a caixinha de som, que como falamos ontem, é um periférico de saída de áudio, certo? Saída de um filme, de uma música, ou mesmo de voz, ok? Vamos lá. Gente, quando a gente fala de CPU, nunca achem que essa caixa grande, essa caixa preta aí, ó, essa caixa aberta, essa com um monte de ventiladorzinho aí, CPU, gente, olha lá, Central Processing Unit, ou seja, unidade central de processamento. Nunca pensem que isso é essa caixa. CPU é essa da esquerda aí, ó, Ryzen, o AMD Ryzen, ou Intel i3, certo? i7, o i9, o Intel Xeon, isso é CPU. Então vamos ler um pouquinho sobre o processador, que é muito importante. O processador, também chamado de CPU, Central Processing Unit, é o componente de hardware responsável por processar dados e transformar em informação. Ele também transmite essas informações para a placa-mãe, que por sua vez transmite para onde é necessário, como monitor, impressora ou outros dispositivos. A placa-mãe serve de ponte entre o processador e os outros componentes de hardware da máquina. Outras funções do processador são fazer cálculos e tomar decisões lógicas. Então, gente, vamos pensar que o CPU, o processador, ele é o coração do nosso computador, certo? Ele que faz os cálculos, que toma as decisões, que faz a comunicação com a placa-mãe e o resto dos componentes, certo? Ele é a cabeça de tudo. A placa-mãe, ela é só uma ponte entre ele e os outros dispositivos do nosso computador, certo? Já o gabinete, gente, é a caixa onde a gente coloca todas as peças do nosso computador. Como falamos, o gabinete é onde armazenamos a placa-mãe com processador, com memória, com HD, com placa de vídeo. A caixa que suporta a fonte, certo? A caixa que armazena o HD, o drive de CD e N outras placas e componentes do computador, beleza? Ele que tem USB na frente, certo? O painel frontal de ligar, ok? Então, gente, mais um componente muito importante do nosso computador é a memória. Eu quis mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a memória em relação à sua idade, né? Então, antigamente, a gente falava que tinha uma SD-RAM, não era uma memória DDR, certo? Era SDR. Essa memória, ela trabalhava numa frequência muito baixa, entre 66 e 133,
certo? Era uma memória muito simples, que era utilizado naqueles computadores gigantes, certo? Hoje em dia a gente já não vê mais essa SDR. A DDR a gente ainda pode ver em uma ou outra máquina muito antiga, certo? A DDR ela já começou com um clock, uma frequência um pouco maior, entre 100 e 250, né? Na verdade, o efetivo mesmo ia até 500 MHz, certo? Então, gente, a memória DDR ou DDR1, né, como a gente chama, ela, apesar de ser um pouco melhor, ela tinha uma frequência baixa em relação às de hoje em dia, certo? Essas duas no mercado não se vê praticamente, tá? Principalmente a SDR. A DDR talvez se ache, mas é muito raro. As máquinas hoje em dia não suportam mais a DDR, é muito antiga. A memória DDR ela só ia até 1 GB de memória, gente. Isso é importante e não fala nessa tabela. Somente até 1 GB de memória. Bem fraquinho, né? Mas na época era bastante. Você podia pôr 2 memórias de 1 GB e deixar a máquina muito rápida, né? 667 e de 800, tá? As acima disso eram muito utilizadas em servidores, por isso que existia. E essas sim suportavam 4 GB, ok? Depois da memória DDR2 surgiu a memória DDR3, que tinha o clock entre 800 e 2400 efetivo, né? E o base de 100 e 300, né? Então esse multiplicador aumentou muito, né, em relação à SDR. A gente tem a DDR3 hoje no mercado até 1600 MHz, né? Entre 1066 e 1600 MHz. A memória DDR3 ela suporta até 8 GB, enquanto a DDR2 suportava somente até 2 GB de memória, certo? Ela aumentou muito a sua qualidade em relação à velocidade, em relação à frequência, certo? Ela revolucionou o mercado das memórias também, gente. E hoje em dia se acha muito para vender, ok? Bom, hoje em dia a memória que está em fabricação, a memória que está em alta é a memória DDR4. Esse tipo de memória, gente, ele multiplicou o dobro praticamente em relação à memória de DDR3, beleza? A frequência de trabalho dela, 2133 até 4266, também aumentou muito em relação a DDR3, tá? Então, olha a evolução, gente. A gente sai do SDR de 100 MHz para 4.26 no DDR4, certo? É muito grande essa diferença de frequência. Ficou muito maior, certo? E saímos ali entre 128, 512 do SDR megabytes até 16 GB do DDR4, ok? Coloquei a memória DDR5 um pouquinho aí justamente para poder mostrar para vocês algo que está chegando, algo que ainda não está no mercado, certo? Então vamos lá. O padrão LPDDR5 de baixo consumo, normalmente utilizado em smartphones, tablets e dispositivos móveis que exigem menos energia para funcionar suas especificações, indicam que ele possui o dobro da velocidade base do DDR4, saltando de 3200 mt/s para 6400. Trazendo para termos que qualquer um pode entender, isso significa que provavelmente teremos módulos capazes de operar a pelo menos 6400 MHz, se levarmos em consideração que hoje é possível atingir 5608 MHz em módulos DDR4, com overclock, né? Porque seria 4266 o padrão. Dá para imaginar que o céu é o limite para o novo padrão. Além de dobrar o desempenho, o DDR5 deve dobrar a densidade do DDR4. Isso significa que muito provavelmente teremos pentes de DDR5 de até 32 GB e dimensões de pelo menos iguais às dos atuais. Então a gente vai multiplicar novamente o dobro
do DDR4 para o DDR5 de 32 GB. Lembrando que ele está falando aí que o DDR5 já é utilizado em celulares e vai ser utilizado em computadores logo logo, né? É questão de tempo, tá, gente? 1 ano, 2 anos já começa a surgir os pentes DDR5. Claro que lá nas alturas de preços, né? Mas devagarinho vai começando a aparecer nas máquinas brasileiras, ok? E, gente, sobre HDs, vou mostrar para vocês HDs de desktop, que são esses daí, e HDs para servidores, ok? HD, gente, é o que armazena os dados do nosso computador. É o que tem lá nossas fotos, vídeos, documentos, que tem gravado o sistema operacional, seja ele Windows, Linux, Mac, ok? Esse primeiro HD preto aí, gente, ele é o HD padrão ATA ou IDE, certo? IDE porque o cabo que entra nele é o cabo IDE, ok? É um padrão antigo, ele trabalhava em velocidade muito reduzida, certo? E ele foi substituído pelo padrão SATA, que é esse ao lado aí. Temos esse da WD azul e o da WD preto, né? Western Digital, o nome da empresa. Esse HD SATA, gente, ele é muito mais rápido em relação ao IDE, ok? Ele chega até 5.400 giros por segundo, por minuto, desculpa. É um HD muito mais veloz e muito mais compacto, né, em relação ao IDE. Existem versões bem fininhas, inclusive a versão para notebook, ok? Então a gente pode achar no mercado aí HDs desse de 1 TB, 2 TB, 4 TB, ok? Dentro desses HDs, tanto do IDE quanto do SATA, nós temos discos magnéticos, tá ok? E eles vão girando, né? E tem uma agulha que procura os dados lá dentro pra gente. Pensando nesse tipo de perigo que tem ao ocorrer uma queda ou bater alguma coisa nesse HD, surgiu o SSD, gente. Que como vocês podem ver na primeira imagem aí de baixo, ele não tem nenhum disco, ele só tem módulos de memória, certo? Esse é um SSD de 64 GB da SanDisk, certo? Antigo, porém ele ilustra muito bem como que funciona um SSD, certo? Ele também tem entrada SATA, assim como os HDs aí de cima da direita, porém ele tem uma velocidade muito maior, ok? Tem SSDs aí padrão SATA que chegam até 6 GB por segundo, por minuto, desculpa, segundo, 6 GB por segundo de velocidade, é muito rápido. Isso deixa um computador muito mais rápido. Inclusive na embalagem da SanDisk e da Kingston, ele fala que o HD fica 10 vezes ou 20 vezes mais rápido. O HD não, o SSD fica 20 vezes mais rápido que o HD, ok? Como vimos na aula anterior, na aula sobre a gente estava falando sobre a placa-mãe e tal, e o vídeo mostrando a placa-mãe da Adrenaline, existem também SSDs padrão M.2, que não são SATA, não são IDE, eles são como se fosse um pente de memória. Você pluga ele abaixo e prende com um parafuso na placa-mãe diretamente, ok? Eles são mais leves, são mais compactos, são mais rápidos, porque eles chegam até 32 GB de memória por segundo, beleza? Eles têm uma taxa de transferência muito melhor e muito mais compactos eles, né? E muito mais caros também, tá? Não se esqueçam. Inclusive com essa alta de dólar, tudo ficou mais caro, né? Não tem jeito, gente. Gente, quando falamos em HDs para servidores, nós temos que falar de 4 padrões, tá? Hoje em dia se usa muito mais o padrão SAS, tá? Que é um padrão, assim, ainda está surgindo novos padrões, claro, existem outros padrões não tão utilizados, porém, hoje o que se utiliza mais é o padrão SAS, que ele é mais rápido que um HD SATA, porém não tão rápido quanto um SSD, ok? Ele é mais comum nos servidores. Esse é o da direita, esses dois da direita aí, tá? Mostrando de frente e de costa. De frente, ele mostra a gaveta para você colocar diretamente no servidor da Dell, da IBM, por exemplo, ok? E de trás é a conexão, esse da HGST mostra a conexão na placa, ok?
HDs SCSI são HDs antigos, seria o equivalente ao IDE no HD para computador, ok? E não deixamos de ter o SSD para servidor. Por exemplo, aí nesse caso é um SSD da Dell, da Intel, colocado num padrão da Dell, certo? A Dell foi e colocou a etiquetinha dela aí de aprovação. Também utilizado numa gaveta, e ele também tem a saída, tem a conexão SAS, tá? A mesma dos HDs de cima. Então ele é uma adaptação, porém no formato de um SSD para servidor, ok, gente? São HDs muito mais rápidos, utilizados somente em sistema operacional de servidor. Um HD é o dobro, o triplo do preço de um HD de computador, ok? É um preço muito mais elevado, porém tem função, justifica o preço, né? Muito mais rápido e qualidade muito melhor. Falamos sobre os drivers de CD, DVD e Blu-ray, certo? Eu coloquei 3 tipos aí só para identificar. Esse primeiro grande da esquerda aí, ele é um driver portátil. Não é aquele que fica dentro do computador, ele pode ficar fora. É utilizado uma entrada USB para poder ler os dados dele e utilizar o drive, ok? Esse de cima da direita é um modelo para desktop. Você pode parafusar dentro do seu gabinete, certo? Existe CD assim, existe DVD assim, e existe leitor de Blu-ray também. Então são leitor de CD, leitor de DVD e leitor de Blu-ray, ok? E gravador também, é claro. E esse de baixo, menorzinho, mais fino, é um gravador leitor de Blu-ray para notebook. Também existe em CD, gravador de DVD e gravador de Blu-ray para os notebooks. São mais finos, mais compactos, mais frágeis, ok? Existem alguns gabinetes agora que estão vindo com drive de DVD ou de Blu-ray para notebook. Então é mais compacto, né? Os da Dell estão vindo assim, menorzinho, né? Placa de vídeo, gente. Já falamos um pouco sobre os slots das placas de vídeo, PCI Express, PCI, AGP, né? Placa de vídeo é aquela placa que serve para executar os processos gráficos do nosso computador. Executar um jogo pesado, executar uma aplicação gráfica, ok? Para executar um software de desenho 3D, por exemplo. Existem vários tipos de placa. Essa da esquerda de cima é uma placa gamer da AMD, é uma Radeon, ok? A de baixo já é uma placa gráfica utilizada para desenho, para empresa, para workstations, chamada de quadro da NVIDIA. A do meio é uma placa, é uma GTX 980 Ti, é uma placa para game também. E as duas da direita são placas simples, tanto da NVIDIA quanto as duas da NVIDIA, desculpa. São placas mais simples, mais baratas, certo? Que atendem o público que não necessita de algo tão extraordinário para poder executar um game ou uma aplicação de escritório no seu computador, um Photoshop, por exemplo, né? Bom, e temos também as placas diversas, né? Que podemos falar que são as PCI, PCI Express, USB, por que não, certo? Temos exemplo aí, uma placa de áudio, tanto PCI Express X1 quanto USB. Temos uma placa de rede, tanto PCI Express X1 quanto USB. Temos placa PCI Express X1 para serial, certo? Que é essa pequenininha aí para serial, que é utilizada para impressora de mercado, para impressora matricial. Temos a placa USB para computador, certo? Para você aumentar seus slots de USB no seu computador, gente. Então é basicamente isso. Esses são os componentes principais do nosso computador, principalmente da parte de dentro, né? Assim, não vamos esquecer da fonte. Lembrando que existem computadores que necessitam de fontes fraquinhas, não precisa de uma fonte muito alta, né? Como essa primeira da esquerda aí, que é uma fonte básica, né? Uma fonte talvez de 230 watts, de 300 watts. Um computador simples, ok? Essa do meio é uma fonte para servidor da ASUS. É uma fonte muito cara.
a fonte é redundante, certo? Você pode ter duas fontes no computador, tira uma, põe a outra, tira a outra, põe uma, ok? Uma fonte dessa aí é no mínimo aí uns R$ 1.500, ok? É, uma fonte para game, uma fonte pesada, né? Uma Corsair AX de 1200 watts. É uma fonte que vem até sem vem os cabos separados, né? Você vai e conecta os cabos na conexão e coloca no seu computador. Uma fonte muito cara também, utilizada para game ou para software gráfico, software de desenho. E temos também uma fonte para notebook, que é muito utilizado nos notebooks, porém também existem computadores como esses da ESA, que são positivos, que utilizam fonte padrão 19 volts, que são muito mais econômicas em relação à energia, ok? E também é muito mais fácil de trocar, né? Tirou uma, pôs outra e funcionou, ok? E é isso, gente. Falamos um pouquinho sobre hardware, falamos sobre os componentes internos do nosso computador, falamos um pouco mais sobre memória, lembrando que vamos ter aula sobre placa-mãe, fonte, HD também, vamos ter aula. Então, demos um geralzão para a gente poder chegar lá na frente e falar mais especificadamente, ok? Lembrando que o Sheldon, né, é um cara muito inteligente, então ele fala que software é a parte que você xinga e hardware é a parte que você chuta. Beleza, gente? Muito obrigado aí, espero que vocês tenham entendido esse geralzão aí, para a gente poder aprofundar lá na frente. Até mais, gente. Valeu!